Bom dia a todos novamente, sejam bem-vindos à nossa reunião mensal da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Hoje a nossa convidada é a doutora Ana Paula Aguiar Tempesta. Antes de eu apresentar o currículo da doutora Ana Paula, eu gostaria de fazer algumas saudações. No nosso mês de abril e maio, fizemos novas nomeações na comissão. Eu gostaria de saudar os novos colegas que agora fazem parte da nossa comissão. São eles a Adriane Vanessa Gama Lupinati, espero ter falado certo, a Cristina Soares Casares Delci, a Fabiana de Melo Ferreira Barbosa, o Hugo Leonardo Pereira Leitão, a Ionardo Nascimento Medeiros Loureiro, a Merielle Ribeiro dos Santos da Silva, a Patrícia Janardi Gonçalves Silveira, Rodrigo Coelho e a Thaís Leite Toschi. Sejam todos muito bem-vindos, eles já estão incorporados ao nosso grupo da comissão, já estão se organizando dentro do desafio que foi criado, de criar trios para novas lives no IG do Guarujá, para dar visibilidade para a nossa comissão e os trabalhos. A nossa reunião, este ano, ela ainda acontece toda a primeira quarta-feira do mês, às 10h30 da manhã, sempre com um tema temático da área de PI ou de áreas correlatas. Estão todos muito bem convidados a participar, e desde que sigam a Liga Nacional da Propriedade Intelectual, é um IG no Instagram, é liganacional.pi, e mande um direct dizendo que tem interesse em participar e assistir às nossas reuniões mensais, se você não é um membro efetivo, se você quer participar apenas como um ouvinte. Para ser membro não é difícil, basta você estar acompanhando como ouvinte, manifestar interesse. Olha, Soraya, eu gosto desse trabalho, eu gostaria também de ser membro da comissão, como é que eu faço? A gente vai conversando, eu vou analisando, né, como você vem acompanhando as nossas atividades, e não há problema nenhum de você ser nomeado no futuro. Não é necessário, obrigatoriamente, você ser um advogado. Basta você ser um militante e uma pessoa que gosta de propriedade intelectual. Então, o tema hoje escolhido para a nossa reunião é ações judiciais contra atos do NPI e ações cíveis contra terceiros. E a nossa convidada a tratar do tema é a colega, doutora Ana Paula Aguiar Tempesta, que atua na área de propriedade intelectual desde 1999. Eu a conheço desde essa época. Nós éramos no mesmo escritório nessa época. Aliás, ela foi recomendada por mim para o escritório Davi do Nascimento. Ela chegou na Davi antes de eu mesma chegar. Tamanha confiança que eu tenho nela e no trabalho dela. Ela atua na área de propriedade intelectual, então, desde 1999. Ela é advogada, associada do escritório Davi do Nascimento Advogados, e coordenadora do Departamento Contencioso Civil desde 2001, com larga experiência contenciosa e consultiva em questões relacionadas a marcas, patentes, desenhos industriais, concorrência desleal, nome de domínio, nome empresarial, direito autoral, software, direitos da personalidade, publicidade e propaganda, judicial e perante o CONAR, e direito do consumidor. Especialista em processo civil e capacitada em mediação. É mediadora da Câmara de Mediação da BPI e especialista da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nome de Domínio, vinculada ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da BPI. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu peço que todos fechem os seus áudios, só abram quando precisar fazer alguma pergunta, para não dar interferência na apresentação dela. E, Ana, a palavra está com você, minha querida. Bom, primeiramente, bom dia a todos, espero que todos estejam bem, e eu gostaria também de agradecer ao gentil convite da minha amiga e colega de longa data, né, Soraya? Realmente, desde 99 nós nos conhecemos e trabalhamos juntas até hoje em outro escritório, aqui no Davi do Nascimento. Então, agradeço o seu gentil convite, é uma honra para mim estar aqui nessa reunião da comissão, da OAB, né, da Comissão de PI da OAB do Guarujá, que acontece todo mês, e também é uma honra poder compartilhar com vocês o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, militando na área de propriedade intelectual, desde sempre no contencioso cível. Bom, como a Soraya disse, né, o tema ações contra atos do NPI e ações contra terceiros. Eu pensei, depois que a Soraya me disse que ia ter um público mais heterogêneo, em trazer para vocês uma pincelada, né? Vou dar uma pincelada nos conceitos básicos e umas questões básicas de situação
dessa área da propriedade, do direito, né, algumas definições, alguns exemplos, e depois nós entramos no tema, né, objeto aqui da nossa reunião de hoje. Nossa, não, a de vocês, e eu estou participando, né? Já estou me incluindo aqui na comissão. E aí eu vou entrar, então, nas questões das ações, tá? Vou trazer exemplos de casos práticos. Só que eu delimitei, então, hoje, essa reunião para questões de marcas, porque ia ficar muito amplo, porque eu não escolhi só temas, né? Ações contra os atos do NPI, mas também ações contra terceiros, e poderia ficar muito cansativo, e nem sei se daria tempo de avançar nas outras questões de PI, né? Direitos autorais, desenho industrial, patente, software, concorrência desleal. Então, eu foquei essa reunião de hoje para o tema de marcas. Então, todas as ações todas não, algumas ações, as mais comuns, né, contra os atos do NPI relacionados à marca, e ações contra terceiros relacionados à marca, ok? Podemos, numa próxima reunião, discutir sobre as outras ações de violação de desenho industrial, de patente. E em relação à concorrência desleal, meu amigo e colega Rafael, aqui do escritório, vai na próxima reunião falar sobre trade dress, que é um tema muito interessante, muito em voga. Então, eu vou focar em marcas, ok? Eu preparei um PowerPoint, porque assim vocês... Oi? O Rafael, ele está convidado para o mês de julho. Ele que vai falar no mês de julho aqui na nossa comissão. Em junho, achei que já fosse no próximo. Você é uma membro da nossa comissão, a Thaís Toski, que já estava agendada. Eu tenho que intercalar entre um da Davi e um não. Um da Davi e um não. Entendi. Pois é, mas ele vai falar sobre um tema muito interessante em julho, né? Então, eu não vou falar sobre trade dress, que é um tema que a gente milita com muita frequência aqui no escritório. Ele vai falar a respeito. Então, eu vou dividir com vocês aqui o PowerPoint, aí depois eu não sei se a Soraya vai querer compartilhar, né? Com todos, eu me coloco à disposição para disponibilizar para vocês, apesar de que está sendo filmado e, como a Soraya disse, vai ser colocado no YouTube. Então, eu vou iniciar aqui a transmissão, ok? Vocês podem, obviamente, fazer as perguntas, acho que é só abrir, né, Soraya? Eles fazem as perguntas, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Todos estão vendo bem? Ok. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dar uma pincelada, né, sobre a situação, né, aonde se situa, na verdade, a marcas, né? Que nós vamos falar sobre, vamos focar em marcas. Bom, a propriedade intelectual engloba propriedade industrial e direitos autorais, certo? A lei da propriedade industrial, ela diz que a proteção aos direitos de propriedade industrial efetua-se mediante o registro de marcas, a concessão de patentes, patente de invenção e patente de modelo de utilidade, ao registro de desenhos industriais, a repressão às falsas indicações e a repressão à concorrência desleal, né? Atos e crimes de concorrência desleal. Então, marcas está situado na Lei de Propriedade Industrial, né? E, obviamente, ela está dentro de outras normas, né? Que nós nos socorremos, além da Lei da Propriedade Industrial, da Convenção da União de Paris, do TRIPS, da própria Constituição Federal, que é a Carta Magna, né? E do Manual de Marcas do NPI, que contém todo o regramento para registro, né, e conceitos, definições, exemplos, é muito completo, e eventualmente alguma resolução ou portaria aplicável, ok? Então, marcas está situado dentro de propriedade industrial e possui essas normas aqui. Bom, antes de falar sobre o que é marca, só para a gente diferenciar para aqueles que não militam na área, eu vou falar antes de falar de marcas de patente. O que é uma patente? A patente, ela é uma invenção, né? Então, você deposita um pedido de patente para obter a proteção de uma invenção, né? Muito diferente de marcas. O desenho industrial, ele protege o design, as linhas configurativas de um produto, de uma embalagem, ok? Indicações geográficas, por sua vez,
aqui, né, ela de repressão às indicações geográficas. O que é indicação geográfica? É aquela marca que ela indica a origem, né, de um produto de um determinado território, por exemplo, champanhe, né? Então, a lei da propriedade industrial reprime falsas indicações geográficas, o uso dessas terminologias que indicam a origem do produto. E concorrência desleal é um tema muito amplo, né? E o que a lei faz, né? Ela reprime atos confusórios, atos desleais, tendentes a prejudicar o direito de outrem, desviando clientela alheia, angariando lucros indevidos e assim por diante. Um dos exemplos é o trade dress, que é protegido pelas regras que vedam a concorrência desleal. Mas marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas também podem estar, né, protegidos pela concorrência desleal de forma cumulativa. Bom, e o que é marca? Poderia trazer aqui para vocês vários conceitos de importantes doutrinadores e juristas até, né? Na própria jurisprudência existem bons conceitos, mas o Manual de Marcas, ele traz um conceito bem objetivo, conciso e com muito conteúdo, né? Ele diz que marca é um sinal distintivo cuja função principal é identificar a origem, ou seja, o fabricante, e o fabricante ou aquele prestador de serviço, né? O fabricante do produto ou prestador de serviço, e distinguir o produto ou serviço perante o consumidor, ou seja, de outros produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou a fim de origem diversa. E a própria lei, no artigo 122, a Lei da Propriedade Industrial, ela diz quais são os sinais que são registráveis como marca. Então, a lei coloca os requisitos essenciais. E quais são eles, né? A marca, um sinal, ele só é suscetível de registro como marca se ele for um sinal distintivo, visualmente perceptível e não compreendido nas proibições legais. O que é, então, esse sinal distintivo? Já está dito pelo Manual de Marcas. Ele tem que ter a função de identificar a origem, né, e distinguir o produto do seu concorrente ou serviço no mercado. Então, pode ser uma palavra, né? Pode ser uma figura, pode ser uma forma ou esses elementos conjugados. E perceptível por quê? Porque no Brasil ainda não há registro para marcas olfativas ou sonoras. Então, tem que ser perceptível aos olhos, por isso que é visualmente perceptível. E não compreendido nas proibições legais. A Lei da Propriedade Industrial estabelece no artigo 124, depois vocês vão ver quando nós formos falar sobre ações contra os atos do NPI, ela prevê uma lista, né, de sinais que não são registráveis como marca, né? Então, ali estão as proibições, né? Se o NPI eventualmente conceder para alguém em contrariedade a essas proibições legais, ela é passível de nulidade, né, pelo interessado. Bom, a marca, ela tem diversas naturezas, 3, na verdade. Ela pode ser de produto ou de serviço, de certificação ou coletiva, né? A própria palavra já diz. Produto identifica um produto. Serviço identifica um serviço. Serviço de psicologia, produto, um calçado. Marca de certificação, ela é usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. E ela diz, a própria marca diz, de certificação, certifica um produto ou um serviço, né? Relacionado a essas questões técnicas, né? De qualidade, natureza. E a marca coletiva é uma marca que identifica produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. E para a proteção e para o registro da marca, existem alguns princípios que norteiam essas atividades e todo esse procedimento, né? Que é a obtenção do registro. O princípio da territorialidade, o princípio da especialidade e o princípio que está na outra página, do sistema atributivo. O que significa? No Brasil, falando primeiro do sistema atributivo,
como que se adquire o registro? Diferentemente dos Estados Unidos, lá se adquire o registro pelo uso. Aqui no Brasil, o nosso ordenamento jurídico adotou o sistema atributivo, ou seja, você precisa do registro concedido pelo INPI, que é a autarquia federal que coordena, né, todo o procedimento de registro de marca. E qual é a exceção aqui no nosso território ao princípio atributivo? Ou seja, se você não tem um registro concedido, qual seria a exceção para você ter um uso exclusivo? Ao usuário anterior. Então, o usuário anterior, né, de acordo com o parágrafo 1º do 129, ele diz que toda pessoa de boa-fé, na data da prioridade ou na data do depósito, da prioridade é quando é uma marca registrada no exterior e ela tem uma data de prioridade, ou do depósito aqui no Brasil de um terceiro. Então, se uma pessoa de boa-fé, na data da prioridade do registro estrangeiro ou na data do depósito do registro de um brasileiro, vamos dizer assim, aqui no país, usava no país há pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Então, essa é uma exceção. O outro princípio que norteia, né, as marcas é o princípio da territorialidade, ou seja, o registro tem que estar, a marca tem que estar registrada no nosso país, no território nacional, né? Não basta, não é o registro no exterior, é aqui, né? Então, a proteção não extrapola, né? Um registro que você tem no exterior não extrapola a proteção para o país, para o Brasil, se não estiver registrado aqui, né? E uma exceção, aquele que não tem o registro no Brasil, né? A esse princípio da territorialidade, é quem possui uma marca notoriamente conhecida. A marca notoriamente conhecida prescinde de registro, né? Então, você pode arguir notoriedade sem ter o registro no Brasil. Então, essa situação é uma exceção a essa regra do princípio de territorialidade. O princípio da especialidade ou especificidade nada mais é do que a nossa lei diz, a proteção à marca, ela se dá para aquele produto ou serviço para a qual a marca foi concedida, naquela classe, né? Então, assim, se outrem registrar uma marca idêntica ou muito semelhante, que não seja para um serviço idêntico, semelhante ou afim, ele pode, sim, ter o registro, isso em tese, obviamente, porque cada caso é um caso, de acordo com o princípio da especialidade, né? Podem conviver marcas idênticas, desde que para assinalar produtos ou serviços diferentes. Uma exceção a esse princípio é a marca de alto renome. A marca de alto renome, ela tem proteção para além daquele serviço ou produto a qual ela foi registrada. Ela possui proteção amplo e restrito, né? Se eu tenho para bebida, né, isso é uma marca de alto renome, ela vai extrapolar aquela proteção para cabide, para carro, né? A marca de alto renome tem essa proteção ampla. Bom, dito isso, eu só trouxe aqui para vocês um exemplo de formas de apresentação da marca, né? Ela pode ter 4 formas, que é a marca nominativa, o próprio nome já diz, ela é formada e composta por um elemento nominativo, uma palavra, sem nenhuma grafia, clean. A figurativa é uma figura, a própria palavra já diz, é um elemento figurativo, um desenho, né? Como, por exemplo, o Mickey, que também pode ser protegível por direitos autorais, obviamente, mas é registrável como marca figurativa. A marca mista, por sua vez, ela é composta de um elemento nominativo e de um elemento figurativo, mas não necessariamente de um elemento figurativo que seja um desenho, que seja uma figura. Ela pode simplesmente ser Disney, tal como está aí nesse exemplo que eu dei aqui, da Disney Junior, só Disney com uma estilização. Então, a marca mista ela pode ser composta por um elemento nominativo ou figurativo, ou apenas uma marca nominativa, uma palavra com estilização. E a marca tridimensional, que é, na verdade, a aparência exterior de um produto ou de uma embalagem, né?
Pode ser de um chocolate, pode ser de uma embalagem, né? Aqui eu trouxe a embalagem do Yakult, muito conhecido, qualquer um que ver já sabe que é o Yakult. Vai designar a origem. Então, ele preenche os requisitos de função distintiva, né? De origem e de identificação da origem distintiva frente aos seus concorrentes, não é? Poderia também ser registrável a marca tridimensional, esse objeto, como DI. Mas aí você tem que avaliar sempre os requisitos para cada um dos institutos. Bom, falado, né, essas questões básicas, nós vamos falar agora eu vou falar agora sobre as ações cabíveis contra os atos do NPI relacionados a marcas. Bom, um dos requisitos... Oi? Oi, eu posso fazer uma pergunta, voltando um pouco, a respeito da sua opinião quanto ao momento de invocar a condição de usuário anterior, certo? Qual a sua opinião, considerando ali a orientação contida no Manual de Marcas, que deve ser no momento da oposição, sob pena de preclusão, e o entendimento jurisprudencial e a divergência de alguns TRFs e o posicionamento atual do STJ, que é possível reconhecimento pela via judicial após a concessão do registro. Eu, particularmente, sempre acho isso bem intrigante. Qual a sua opinião, por favor? Se não for o momento, fique mais para frente a pergunta. Não, é oportuno, sim, porque depois... Enfim, eu acho que é oportuno agora. Obrigada pela sua pergunta, Bruno. Como você disse, é um tema super intrigante, não é? E não definido, não existe um entendimento uniformizado, não é? A lei da propriedade industrial é clara, né? Pelo menos a intenção da lei é clara ao dizer que o momento para se invocar o uso anterior é no momento da oposição, antes do registro ser concedido, né? A própria letra da lei diz. Porém, existem sim entendimentos, como você disse, do STJ, que também não é unânime, existem correntes diferentes, no sentido de que seria possível você arguir após a concessão, né? Por meio de PAN ou diretamente por meio de uma ação de nulidade, né? Mas, como nós não temos o entendimento uniformizado, na minha opinião, é sempre importante fazer na primeira oportunidade você já suscitar o uso anterior, ou seja, na oposição. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes uma empresa internacional ou alguém que, enfim, a empresa não acompanhou, não tem um escritório e passou esse prazo. O prazo é muito curto para oposição. Então, assim, ainda que você perca esse prazo de oposição e que hoje o NPI não tem mais aceito aquelas, né, até onde eu sei, não tem mais aceito aquelas petições, né, protocoladas após o prazo de oposição, você entra com uma petição e diz para o NPI, olha, sou usuário anterior, tenho direito ao registro, ao direito de precedência. Então, assim, você precisa, se passou o prazo, eu entendo, não é que precisa. É aconselhável fazer uma petição para mostrar para o NPI antes que ele defira o registro, não é? Se o seu cliente chega até você e já passou o prazo de oposição e o registro já foi concedido, há que se fazer uma avaliação detalhada do caso, né? Então, dependendo do caso, como nós temos algumas jurisprudências que dizem que isso é possível, até tem algumas jurisprudências que consideram, que eu já estudei, que a parte apresentou essa petição simples para o NPI. Então, ele sabia, ele comunicou. Agora, se o NPI vai acatar ou não, é outra coisa, né? Ele não tem obrigação, não é? Então, é nesse sentido. Eu acho que quando o caso chega até você como advogado, você precisa avaliar e fazer o que é possível. O ideal é fazer antes. Se não fez, faça por meio de uma petição, tente no PAN, e, se for o caso, entra com ação judicial, e além desse argumento, seria bom ter outro, porque as chances são incertas diante da não uniformização sobre esse tema, tá bom? Ainda tem a questão da consideração do que é o usuário anterior de boa-fé, estabelecido lá no manual, que se aquele impugnante ele já teve pedido
arquivado ou já foi ao INPI buscar o registro e por alguma razão o registro ele foi extinto ou foi arquivado, ele já não é mais considerado usuário anterior, não é? O que nós temos observado, pelo menos aqui na nossa prática, é que petições com vezes de oposição apresentadas fora do prazo, o INPI não tem conhecido, e mesmo em PAN, o INPI não tem conhecido a condição de usuário anterior. Agora, na Justiça, nós temos conseguido sucesso aí sim, em alguns casos, especialmente quando há um acervo probatório bem robusto. Sim, sim. Por isso que cada caso você tem que analisar e tentar, não é? Porque existem entendimentos favoráveis e desfavoráveis. E se o seu cliente tem interesse em arriscar, é só fazer um bom trabalho, né? Juntar todo o arcabouço de documentação, uma boa fundamentação e ajuizar. Se não conseguir em primeira instância, insistir no recurso para o tribunal, ir até o superior, né? Porque temos decisões, sim, favoráveis nesse sentido, como você disse. E o INPI realmente não tem obrigação de aceitar e dificilmente aceita, né? Mais alguma pergunta? Fato, o sentido da lei, ela talvez não tenha sido muito feliz ali na redação quando fala em direito à precedência do registro, que de fato dá a entender que é antes da concessão. Mas, esse entendimento do manual de marcas, né? No manual de marcas e do NPI, né? Então, um entendimento administrativo bem fechado já, bem consolidado, né? Para o NPI. Respondi essa pergunta? De nada. Sim. E obrigada também por compartilhar os trabalhos, né? E os resultados aí do seu escritório. Bom, então vamos para as ações judiciais contra os atos do NPI. Como então nós sabemos, os atos concedidos em contrariedade à legislação são passíveis de nulidade. E cada caso tem que ser analisado, né, de forma bem delicada, bem minuciosa. Então, nós temos quais ações costumeiramente ajuizadas, né, contra os atos do NPI relacionados a marcas. Ação de nulidade de registro de marca, ação de adjudicação, né, que é uma alternativa à ação de nulidade, ou seja, ao invés de você anular a marca de um terceiro, você requer a adjudicação, a transferência da titularidade para o autor. E a ação de anulação de ato administrativo, ou ação anulatória de ato administrativo, aqui essa nomenclatura é sugestiva, ok? Essa ação de anulação de ato administrativo é contra todos os demais atos praticados pelo NPI. Eu trouxe alguns exemplos e nós vamos falar separadamente de cada ação. Bom, ação de nulidade. Vamos falar sobre a ação de nulidade. Qual é a finalidade dela? Como eu já disse, ela visa o quê? Anular o ato concessivo do registro de marca, ou seja, não é do deferimento. Deferiu, o titular tem que recolher a primeira taxa decenal para depois o INPI publicar a concessão, e é da publicação da concessão que cabe a ação de nulidade. Sabemos também que contra essa publicação, né, contra o ato concessivo, cabe concomitantemente processo administrativo de nulidade perante o NPI. Então, cabe duas medidas, uma administrativa, que é o processo administrativo de nulidade, vulgo PAN, perante o NPI, no prazo de 180 dias, e ação de nulidade perante o Poder Judicial, perante o Poder Judiciário, Justiça Federal, no prazo de 5 anos contados dessa publicação. Bom, em quais casos, então? Quais as causas que ensejam a nulidade? São muitas, estão todas lá na legislação. Não dá para discorrer sobre todas elas, mas as clássicas estão no artigo 124, que dispõe quais sinais não são registráveis como marca. Nós temos aqueles exemplos clássicos, né? Não é registrável como marca, sinal que imite ou reproduz o elemento característico de um nome empresarial ou de um título de estabelecimento. Não é registrável como marcas, cores, desde que sejam de uma forma distintiva, né? Não são registráveis sinais de caráter genérico, comum ou vulgar. Não são registráveis como marca, sinal que reproduz ou emite marca de terceiros
no todo ou em parte, para assinalar serviços ou produtos idênticos, semelhantes ou afim. Temos também o inciso que diz que não é registrável como marca, sinal que ele não poderia alegar desconhecimento em razão da atividade que exerce. Então, são muitos, não são registráveis como marca ou que mais. Aqueles sinais que, na verdade, são registráveis como desenho industrial, e assim por diante. Temos também o artigo 25, que diz sobre a marca de alto renome, que tem proteção ampla e indiscriminada. Quando o NPI concede uma marca que viola a marca de outra em que possui status do alto renome, cabe ação de nulidade. Quando um registro viola uma marca notoriamente conhecida, também cabe uma ação de nulidade com esse fundamento. Quando alguém obtém um registro e não tem legitimidade, ou seja, no contrato social, não tem aquela atividade no objeto social, e ela conseguiu uma marca, e uma pessoa está interessada naquele registro, ela pode entrar com uma ação de nulidade para dizer, olha, esse titular não tem legitimidade. Ela exerce o serviço de advocacia e ela conseguiu um registro para psicologia. É um exemplo bem grotesco, mas é isso, só para vocês entenderem. O titular tem que ter legitimidade, direto ou indiretamente, exercer direto ou indiretamente aquela atividade, ok? Outro fundamento para uma ação de nulidade é o aproveitamento ou concorrência parasitária. Então, são muitos os fundamentos, nós não vamos discutir todos, mas alguns exemplos são esses. Depois nós vamos ver com os exemplos que eu trouxe. O autor, então, obviamente, é aquela pessoa que tem legítimo interesse ou o próprio NPI, de ofício, pode entrar com essa ação, quando ele entender que o ato dele está equivocado, tem um vício, né, foi concedido contrariamente à lei. O réu, obviamente, é o titular daquele registro que se visa anular, e o NPI também é parte, né? Existiu e ainda existe uma pequena discussão se o NPI seria réu ou se ele seria assistente, né? Qual seria a posição dele como réu, como no polo passivo. Só para terminar. Mas essa questão eu entendo que já está superada, por isso que eu coloquei aqui, questão superada na jurisprudência. Mas óbvio que existe o entendimento do NPI a respeito disso e... Alguém fez alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta, é isso? Não? Como eu já tinha dito, essa ação é na Justiça Federal, a competência é absoluta, porque o NPI é parte, ele é uma autarquia federal, então ele puxa a competência para a Justiça Federal. Tendo dois réus, o titular do registro que se visa anular e a autarquia federal, o autor pode escolher o foro, mas normalmente as ações são interpostas no Rio de Janeiro, né? No foro do Rio, mas a gente vê no dia a dia ações sendo propostas em comarcas, né, em estados onde o INPI tem filial e ela tramita ali se o réu, né, o titular, não entrar como interpor exceção de incompetência, na verdade, arguir exceção de incompetência, né? Ele permanece ali. O prazo para contestar é diferente do prazo do Código de Processo Civil, né, do prazo ordinário de 15 dias úteis. O que prevalece aqui é o prazo da legislação específica da Lei da Propriedade Industrial, que prevê o prazo de 60 dias corridos, não úteis. Ele vai de encontro com a atual regulamentação do CPC, mas aí seria muitos dias, né? 60 dias úteis seria um prazo muito extenso. Então, 60 dias corridos para o titular do registro da marca, e essa questão já foi discutida em grupos de estudos, inclusive das associações, da ASP, por exemplo, e de fato até dizem que aqui aplica-se, né, o artigo 221 da LPI, que fala que toda medida prevista na legislação, o prazo é contado de forma corrida. O INPI tem 30 dias úteis,
né, porque não tem essa previsão do prazo para o NPI na LPI, e sim no próprio Código de Processo Civil para autarquias federais, né? Acaba sendo quase que a mesma coisa, né? E é muito importante para quem milita na área sempre olhar o mandado de citação, a carta de citação que seja, porque às vezes consta diferente da decisão proferida, né, no processo, então é sempre muito bom ter esse cuidado. Excepcionalmente, a Justiça Federal do Rio tem uma portaria, que eu acredito que ainda esteja vigente, que estabelece o prazo um pouco diferente. Ela fala em 45 dias úteis de prazo para defesa pelo réu, né? Pelo titular do registro que se visa anular. Mas que equivaleria, então, né, a 60 dias corridos. Mas quando você verifica o sistema EPROC, que esse é o sistema da Justiça Federal do Rio, muitas vezes a contagem ela fica diferente do sistema EPROC, né? Quando você pega o calendário e conta o prazo. Então, é sempre melhor ser cuidadoso e cauteloso e considerar o prazo menor quando se faz a contagem, nem sempre, e não confiar, desculpa, né, enfim, a quem criou o sistema, com todo respeito, mas muitas vezes não bate o prazo. Então, é muito importante fazer a contagem do prazo, porque o prazo do EPROC que fica no sistema, quem milita na área sabe que às vezes fica diferente. E o prazo para o NPI, aqui essa portaria mantém os 30 dias úteis, né? Tal como é previsto para todo o território nacional. O prazo para interposição da ação de nulidade, existe uma discussão se esse prazo seria de natureza decadencial ou prescricional. Existe farta doutrina de ilustres juristas e colegas que militam na área que já escreveram e defendem que esse prazo é de natureza decadencial. Mas, pela recente pesquisa que nós fizemos no STJ, o entendimento está caminhando para que, de forma majoritária, tem decisões da Nancy Andrighi e outros ministros de renome, né, que o entendimento é que é prazo prescricional. Tem um caso emblemático do torcedor, que foi considerado que a ação não é imprescritível. A imprescritibilidade só é uma exceção às situações de direito de personalidade e etc. E nem citou a questão de marcas, né, de propriedade industrial no todo. É uma decisão muito forte. Então, aqui eu compartilho do entendimento de que é prescricional e não decadencial. E esse prazo é o de 5 anos, como nós já dissemos. Só que eu não compartilho do entendimento de que as ações seriam imprescritíveis em todos os casos de PI, sem nenhuma exceção. Eu acredito que existe sim exceção e temos jurisprudências entendimento jurisprudencial e doutrinário que entende e defende a imprescritibilidade da ação de nulidade de marca em casos em que o registro foi obtido de má-fé. E essa fundamentação está na Convenção da União de Paris, né, que diz que quando... que, na verdade, o prazo é de 5 anos, né, mas a CUP deixa para que o país signatário determine o prazo, né, mas ele diz que quando é de má-fé, é imprescritível. Então, nós podemos acreditar nessa questão, mas às vezes a gente acaba tendo a infelicidade, né, de que um magistrado, enfim, decida pela não prescritibilidade, né, pela não imprescritibilidade. Bom, como eu disse anteriormente, contra o ato concessivo do NPI, cabível duas medidas: o PAN, que é o processo administrativo de nulidade perante o NPI. Mas, amor, o que eu faço com você? E a ação de nulidade perante o Poder Judiciário. Se você interpõe o PAN, você não obrigatoriamente tem que esperar a resolução pelo NPI para interpor o PAN, para interpor a ação de nulidade. Ela pode ser interposta concomitantemente. Essas duas medidas podem ser interpostas de forma concomitante, tá? Uma não prejudica a outra.
E o Poder Judiciário, caso o PAN seja julgado anteriormente à ação, o juiz não está obrigado a seguir o entendimento do NPI. Ele pode ter um entendimento contrário e julgar a ação, obviamente, na forma em que ele entender de acordo com o que está nos autos. Fico clicando aqui, acabei passando para lá. Então, você não precisa desistir do PAN. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa, o advogado, depois do PAN, quer esperar o julgamento e tem que ter muito cuidado com o prazo de 5 anos da ação, né? O ideal é ajuizar a ação dentro do prazo de 5 anos, contados da concessão. E como o que gerou a nulidade é um vício, né? E é contrário à lei, os efeitos dessa nulidade, os efeitos retroagem à data do depósito. É como se a marca, o registro, nunca tivesse existido. E tem efeito erga omnes, ou seja, não só entre as partes, mas perante terceiros, perante todos, né? Eu trouxe aqui, ainda não são os exemplos. É uma questão importante de se falar, que é possível cumular nessa ação de nulidade de registro de marca, pedido de abstenção de uso desta marca e indenização pelo uso indevido da marca do autor, né? Que se diz, enfim, que pretende a nulidade do registro quando há essa violação de um sinal do autor, né? Porque a marca foi concedida equivocadamente, né? E inclusive fere direitos do autor. Essa questão da indenização, do pedido de indenização cumulado feito na ação de nulidade, ainda é uma questão polêmica. Muitos entendem que é possível, outros entendem que não é possível, que a indenização ela tem que ser requerida na justiça estadual por meio de uma ação própria, né? Então, fica aqui essa questão polêmica, né? Porque eu não tenho a resposta, mas eu acredito que é possível. Essa é a minha opinião pessoal, de acordo com a linha que entende, né, jurisprudencial, que é possível cumular. Obviamente, é possível requerer uma tutela de urgência na ação de nulidade, como qualquer ação, desde que você tenha os requisitos para concessão dessa tutela de urgência. No caso aqui das ações de nulidade, há previsão legal expressa na lei de que é possível o juiz, a parte requerer e o juiz conceder a suspensão dos efeitos do registro e a suspensão do uso da marca. Liminarmente, na sentença, prevalece aqui todo o regramento processual, ok? Eu trouxe alguns exemplos sobre ações de nulidade. Esse primeiro exemplo é da marca La Risoteria. O titular obteve o registro da marca La Risoteria sem nenhuma ressalva. O NPI concedeu La Risoteria para o autor e terceiros foram e depositaram outras marcas no NPI formados, compostos pelo termo risoteria. E aí, a titular da marca Risoteria se sentiu prejudicada. Ela tinha um restaurante, né? E a marca era para identificar serviços de alimentação, né? Da mesma forma, essas outras empresas que foram réis, são 2 empresas, uma delas tinha a marca, conseguiu a marca Risi, Risoteria Italiana, e a outra Risoteria Italiana, família Librisi. Eu não sou muito boa de falar italiano, mas ainda que o autor tivesse o registro concedido, válido e vigente, e com ressalva, ou seja, ele tinha ressalva de não exclusividade do termo risoteria, mas mesmo assim ele entendeu que poderia haver aqui uma confusão. A sentença foi de improcedência, o juiz entendeu que não havia violação de marca, ou seja, não se aplicava o artigo 124, inciso 19, que diz que não é registrável sinal que reproduz ou emite marca de outrem, no todo ou em parte, com ou sem acréscimo, né? Para assinalar serviços idênticos, semelhantes ou afins.
suscetível de causar confusão. O INPI entendeu, o juiz entendeu não aplicável essa proibição legal, entendeu que o INPI agiu corretamente. Por quê? Porque a autora tinha um registro que não tinha exclusividade, porque o termo risoteria ou risoteria, né, com T ou 2 T's, tem relação direta com o produto comercializado, risoto. Então, entendeu aplicável aqui, em defesa do réu, o artigo 124, inciso 6º, que diz que sinais genéricos, comuns e afins não são registráveis como marca, a não ser que no conjunto sejam diferentes. E aqui o juiz entendeu que as marcas no conjunto eram diferentes. Essa segunda marca, risoteria italiana Famiglia Librise, era na forma mista, inclusive, e o tribunal manteve a decisão e as marcas tiveram que conviver, né? Ou seja, foram mantidos os registros Rise e risoteria, né? Rise risoteria e risoteria italiana. Então, aqui a ação foi fundamentada no inciso 19, mas o juiz manteve o registro, né, os registros com fundamento no inciso 6º, que marcas genéricas, comuns, evocativas, enfim, não são apropriáveis com exclusividade por ninguém, que poderiam coexistir. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é interessante, porque não é, pelo menos para mim, assim, não é tão comum ver esse tipo de ação. Essa palavra DINC aqui, na verdade, ela é um termo técnico, é uma abreviação de um termo técnico designativo de composto químico, usado como plastificante. O INPI, enfim, essa marca foi concedida para a BASF, e uma concorrente internacional tinha interesse em introduzir seu produto no Brasil, mas ela teve receio de introduzir o produto no Brasil porque nos informativos daquele produto aparecia a palavra DINC como um composto. E como a BASF tinha a marca aqui no Brasil, DINC, para produtos químicos, usados na indústria de produtos químicos, para produção e processamento de plásticos, ela preferiu ajuizar uma ação para se resguardar, né? E não sofrer a alegação de violadora de marcas de terceiros, da sua concorrente. Então, foi interposto ação pela Evonik, empresa estrangeira, para anular o registro com fundamento no inciso 18. O inciso 18, ele proíbe o registro de marcas que têm relação, né, com o próprio produto. Designativo, na verdade, não é nem relação com o próprio produto. O artigo 18, o inciso 18, até vou pegar aqui na lei para ler bem claramente para vocês, a lei proíbe o registro de marca de sinal que é termo técnico, usado na indústria, na ciência ou na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. Então, aqui é um termo técnico, né? Então, ele não pode ser apropriável com exclusividade por ninguém. A BASF, acho que foi ré, ela não se manifestou, e o INPI julgou a ação procedente. Ele concordou, né, porque ele não tinha esse conhecimento, não foi feita oposição, então ele não sabia que DINC era um termo, era uma abreviação de um termo técnico, né? O INPI também não sabe tudo, né? As pessoas não sabem de tudo, né? É um termo muito, parece que fantasioso a princípio, mas não, é um termo técnico, e ele entendeu que realmente o ato dele tinha que ser anulado, nem contestou, ele foi a favor. Ele apenas recorreu porque o juízo condenou a pagamento de honorários sucumbenciais ao reembolso de despesas, né? Então, esse é um caso bem interessante, e ilustra uma das proibições, né, do 124. Esse outro caso é um caso também que eu julgo bem interessante, porque a empresa Kaiser-Stone é uma empresa estrangeira, e ela tem um nome empresarial formada pelo elemento Kaiser-Stone, que é o elemento fantasioso, e tentou o registro da marca do Brasil, da marca Kaiser-Stone. Só que a marca foi indeferida no Brasil
Ele tinha a marca registrada no exterior, mas aqui ele tentou o registro e não conseguiu, porque foi apontado como anterioridade impeditiva uma marca idêntica, Kaysar Stone, para os mesmos produtos de um terceiro brasileiro. No caso, era marca para bancadas para banheiro e tampos de mesa. Então, a Kaysar Stone entrou com essa ação de nulidade do registro da marca Kaysar Stone, com fundamento em violação de elemento caracterizante do seu nome empresarial, com fundamento, inclusive, na CUP, porque pela CUP, né, o estrangeiro, o nome empresarial do estrangeiro é protegível no Brasil, independentemente de registro. Então, é proteção de registros de nome de empresa não registradas no Brasil, na verdade, né? E a ação foi julgada procedente com fundamento, então, nessas proibições legais, no artigo 124, inciso 5, que proíbe o registro de marca que imita ou caracteriza elemento característico de nome empresarial ou título de estabelecimento, e também o inciso 23, que diz que não é registrável como marca sinal em que o requerente, ou seja, o requerente da marca Kaysar Stone no Brasil, não poderia alegar desconhecimento em razão da atividade que exerce. A titular dessa marca anulada, Kaysar Stone, atuava no mesmo ramo, né, era para os mesmos produtos, então o juiz entendeu que se aplicavam aqui esses dois incisos da LPI, proteção ao nome e proteção à marca estrangeira, né, obtida de forma fraudulenta, e a proteção também pela CUP, porque o nome empresarial da autora não era registrado no Brasil, né, não era registrado no Brasil. As partes acabaram por... A ação foi julgada procedente para anular. Esse é outro aspecto interessante. Só que as partes fizeram um acordo logo após a sentença. E fica a pergunta, ora, mas se o juiz anulou a sentença, o registro foi invalidado, né? Ele não mais existe. Como que após a sentença foi possível fazer um acordo e de transferência isso foi aceito? Foi aceito, houve toda uma discussão com a NPI, não sei se foi nesse caso, até retiro, não sei se houve uma discussão com a NPI nesse caso, estou, acho que me confundindo com outro assunto, mas aqui foi possível, as partes pediram até para que o juiz mantivesse o registro, porque elas entenderam que seria possível aqui, acordaram a transferência e o registro foi mantido, mas aí sob a titularidade da empresa estrangeira. Bom, esses foram os exemplos que eu trouxe. A gente gastou não sei quanto tempo aqui para falar, bastante tempo, né, para falar sobre ação de nulidade. Não sei quanto tempo ainda eu tenho, Soraya. Tá tranquilo ainda. Oi? Oi. Tá, não, você tem ainda uma meia hora, vai tranquilo. Ah, então tá bom. Vocês têm alguma pergunta sobre ações de nulidade de registro de marca? Oi, eu tenho. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma é em relação se nós temos no INPI uma ação de Como? nulidade. Poderia falar um pouco mais alto? Desculpa. Não tem problema. Perdão. Se no INPI a gente tem um PAN, e quando a gente entra com a ação, a gente tem que desistir desse PAN, ou a gente pode continuar com esse PAN e a medida administrativa correr junto com a medida judicial? Ou você tem que abandonar a administrativa para ter a judicial? Qual é o entendimento e a prática? Olha, na verdade, como a lei prevê a possibilidade dessas duas medidas de forma concomitante, ou seja, a partir da mesma publicação, do mesmo ato, né, que é a publicação da concessão na RPI, é possível ambas tramitarem ao mesmo tempo. Tá, mas eu já vi um caso prático há muito tempo, desculpa te cortar, em que o juiz entendeu que haver-se-ia de aguardar o PAN. Então ficou sobressada a ação por 1 ano. Mas isso foi um caso, 20 anos de atuação. Então, assim,
tramita de forma concomitante, não precisa desistir, diferentemente das ações de anulação que eu vou falar depois. Aqui, você não precisa desistir do PAN, deixa ele tramitar e entra com a ação, não precisa desistir. Se você quiser desistir, tudo bem, pode desistir, mas não é obrigatório, até onde eu entendo, no meu entendimento. Aninha, tem pergunta para você no chat. Eu preciso ver, eu não consigo fazer isso. Eu acho mais fácil as pessoas abrirem o microfone e perguntarem, porque ela não consegue. Eu não sou muito boa de estar questão, compartilhando e olhar. Não consigo nem fechar meu áudio aqui, se você quer saber. A outra questão seria sobre a má-fé, né? Geralmente associam a má-fé quando a parte adversa ela tem ou já teve alguma ligação de negócio com a parte que está reivindicando o autor. É verdade, não é verdade? Você concorda, não concorda? Ou você acha que, assim, a partir do momento em que... um exemplo, tá? Uma empresa brasileira viu uma marca lá fora, gostou da marca e registrou marca idêntica. Para provar a má-fé dessa empresa brasileira, eu tenho que comprovar uma ligação entre essa empresa brasileira e o real titular da marca, ou não? Essa é uma excelente pergunta, Renata. Normalmente, a má-fé ela é suscitada com fundamento no artigo 124, inciso 23, né? Que é quando o requerente daquela marca no Brasil não poderia alegar desconhecimento da marca do outro, certo? Aqui temos o típico caso de obtenção de registro por meio de fraude. E nós consideramos aqui a má-fé. Classicamente falando, né? E, na verdade, antes de falar classicamente, a má-fé ela tem que ser provada. A boa-fé não, mas a má-fé ela tem que ser comprovada. Oi? Põe um pouco. Ouviu? A má-fé tem que ser comprovada, né? Falando classicamente, né? E como você comprova normalmente essa má-fé? Uma relação existente entre as partes, né? O brasileiro negociou com o estrangeiro, é um exemplo. Ser representante dele no Brasil, de um produto, enfim, de um serviço, um e-mail trocado. Mas existem casos, inclusive foi discutido muito bem por alguns colegas militantes na área, no congresso da ASP, esse ano, teve um tópico específico sobre esse assunto, do inciso 23 do artigo 124, em casos em que não havia essa prova específica de relação, né, de contato, de tentativa de negócio comercial entre as partes, né? Tá. Entre aquele que se diz o titular da marca e aquele que registrou a marca alegadamente de forma fraudulenta, né, de má-fé. Só que você tem que considerar toda a situação fática, uma marca notoriamente conhecida, naquele segmento, e aí há também uma questão do aproveitamento parasitário, né? Não é só a questão da má-fé. Então, uma marca que está há muito tempo no mercado, e você ver que de fato aquela empresa copiou o logo, tentou fazer um logo parecido, tem juízes e tem casos, tá? Concretos em que não houve essa prova específica, mas foi considerada toda uma situação fática, né? Mas costumeiramente tem que ter essa prova. Mas, dependendo da situação e da documentação e da situação daquela marca no mercado, o juiz pode entender que houve uma certa má-fé. É que eu não estou com os casos aqui agora. Eu anotei quando eu assisti, inclusive nós temos aqui alguns, eu posso compartilhar depois para você, viu, Renata? Eu posso passar para a Soraya passa para você, eu vou deixar meu e-mail no final, eu posso te encaminhar vários julgados bem interessantes sobre esse assunto,
ok? Eu já vi alguns casos, e um específico que me deixou assim completamente boquiaberta foi que uma determinada empresa brasileira, ela não registrou só uma marca de terceiros, ela registrou mais de 10 marcas. Então, assim, ela vê na internet, ela pega, ela registra. Ela vê na internet, ela pega e registra. E, então, assim, eu acho que esse tipo de atividade, comportamento, seria uma prova de má-fé. Eu não sei se os tribunais eles aceitam essa teoria ou essa demonstração, porque a partir do momento em que não é só uma marca, são mais de 10, assim, mostra efetivamente que realmente ele quis ter um aproveitamento de marcas já existentes para os mesmos produtos ou até mesmo para os produtos similares, enfim. Eu só achava que não necessariamente ter uma relação direta com o titular real do registro, mas a intenção da empresa realmente ela não é muito bem vista nem bem quista, né? É uma ação, é uma atitude aproveitadora mesmo, né? Uma apropriação indébita, talvez, né? Mas, viu, Renata, um único elemento... Eu não conheço nenhum caso específico que tenha considerado isso. Isso me lembra muito questões de nome de domínio, né? Aquelas pessoas que registram 2.000, obtêm 2.000 registros de domínio. Mas depois, de marca... E depois vende para o próprio dono, né? Eu acho que esse elemento, e agregado a outros, se a empresa se é uma marca notoriamente conhecida, né? Que está sendo copiada por essa pessoa que registrou vários outros registros que violam marcas de outras empresas, enfim. Se essa empresa tiver registros lá fora, muita publicidade, ter uma certa notoriedade no nosso território, isso, vários elementos juntos, ainda que não tenha essa prova de relação, o juiz eventualmente pode considerar má-fé. Por isso que tem que ver caso a caso. Claro. Tá? Esse único elemento isolado, sem ter o caso concreto, é difícil dizer que isso seria uma prova suficiente para provar má-fé, né? Mas seria... tem que se analisar, né? Mas, de repente, seria uma delas. Quer dizer, sim, poderia ser. Sim, poderia ser uma delas. É uma evidência, né? De que ela é violadora de direitos de outrem, de várias empresas, né? Tá ótimo. Super obrigada, Ana Paula. Obrigada. De nada. Obrigada a você pela pergunta. Bom, então vamos para a ação de adjudicação. A ação de adjudicação nada mais é do que uma medida alternativa prevista na própria lei, na própria LPI, como medida alternativa à ação de nulidade. Então, ao invés do autor entrar com uma ação de nulidade para anular um registro concedido com um vício, né, contrário a alguma proibição legal, o autor entra com uma ação de adjudicação e pede a transferência da titularidade. Aí você pergunta, em todos os casos, então, eu posso entrar com a adjudicação porque há uma alternativa? Não. Na verdade, a ação de adjudicação prevista na lei, né, no artigo 166 da LPI, ela se dá, as pessoas que se valem dela, que podem se valer dela, em casos específicos, que a própria lei diz, que é quando o agente ou representante do titular de uma marca registrada num país signatário da CUP, ou seja, de uma empresa, né, um agente ou representante de uma empresa estrangeira, pedir, sem autorização desse titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, né, no Brasil, por exemplo. Isso é um caso de má-fé, né? Então, essa ação é uma ação típica, né, para isso. Existe a fundamentação legal, então o autor é o legítimo titular do registro, o réu é o depositante dessa marca, né, que se diz obtida de má-fé, ou é contra esse agente, contra esse representante, ou contra até alguém que teve alguma relação comercial, vamos dizer assim, né? E o INPI.
Alguns entendem que o NPI não faz parte, não é réu, mas o entendimento majoritário é que o NPI é réu, então, portanto, puxa-se a competência para a Justiça Federal. Aqueles que defendem que o INPI não é parte nessa ação, né, porque ele não tinha conhecimento, ou seja, não foi feita oposição, não foi feito PAN, então ele não sabia ele não tinha conhecimento, né, que o titular era um agente, um representante, teve alguma relação comercial, ele não seria parte, né? Então, para aqueles que defendem que ele não é parte, para aqueles que defendem que ele não é parte, a competência seria da Justiça Estadual. E aqueles que entendem que o INPI é parte, tem que ser na Justiça Federal, porque a competência é absoluta, né? O INPI é uma autarquia federal. No meu entender, prevalece a competência na Justiça Federal. Nunca vi nenhum caso na Justiça Estadual. Só trouxe aqui para vocês saberem que existe aí alguma discussão, ainda que seja mínima. O prazo aqui não está especificado, o prazo para contestação não está especificado na LPI, então é o prazo ordinário do Código de Processo Civil, 15 dias úteis, né, para o titular da marca, que se visa que seja adjudicada, e em dobro para o NPI, de acordo com o Código de Processo Civil, né, que a autarquia federal tem prazo em dobro. O prazo para interposição dessa ação, aí também existe uma discussão. Aqui, como o agente, o representante agiu de má-fé, havendo má-fé, a ação seria imprescritível, né? Outros entendem e defendem que seria de 5 anos. Por quê? Porque se a própria LPI prevê no artigo que é uma alternativa à ação de nulidade, o prazo seria o da ação de nulidade, ou seja, 5 anos, tá? Da concessão do registro. Okay? É uma questão controversa. Como eu disse e trouxe para vocês aquela ação emblemática do torcedor, né, julgada pelo STJ, lá eles entendem, né, nessa decisão, que nenhuma ação contra a marca seria imprescritível. Mas em razão da segurança jurídica, né? Obviamente. Então, se o seu cliente chega até você e você ainda está dentro do prazo de 5 anos, ajuiza a ação rápido, né? Para não depois ter que ficar discutindo questão de prescrição. Se prescreveu, se não prescreveu, e você só gastar o seu tempo, né? E fazer um trabalho direcionado para a questão de mérito. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui, mas porque é bem clássico, né, esses temas, tá? Esse tema aqui, bem específico, tá? Alguém tem alguma pergunta? Bom, então vamos para a ação de anulação do ato administrativo. Bom, a gente tem ação de nulidade para anular a marca, a gente tem ação de adjudicação para adjudicar a titularidade. E nós temos outros atos do NPI, e para qual ação que cabe contra os outros atos do NPI? Essa ação anulatória de ato administrativo, ação de anulação, não tem um nome, né, específico, é sugestivo essa nomenclatura, é sugestiva. A finalidade, então, é anular todas as outras decisões do NPI proferidas, né, que infringem as disposições legais, exceto a decisão concessiva do registro, né, que, como visto, é anulável por ação de nulidade. E quais são essas decisões, essas outras decisões do NPI? Quando você deposita uma marca, se o NPI indefere de pronto, cabe o quê? Recurso administrativo perante o NPI, ou você pode entrar com uma ação direta no Poder Judiciário, na Justiça Federal. Se você entrou com recurso administrativo, aqui, Renata, e falo para todos, aqui, se você entra com recurso administrativo contra o indeferimento, e depois o seu cliente resolve entrar com ação para poder pedir uma liminar, por alguma razão importante, né, prática, então aqui é aconselhável desistir desse recurso, porque não haverá, então, interesse processual. Tem muitas decisões nesse sentido, então é importante, né, você desistir desse recursinho, vamos dizer assim. Não é o PAN, tá? Não é. É outra situação. Então, cabe ação anulatória perante a Justiça Federal contra o ato que indefere e contra o ato que mantém o indeferimento, né?
mantém o indeferimento, que se você recorreu administrativamente, é mantido o indeferimento, você pode entrar com uma ação contra essa decisão. Cabe também essa ação contra a decisão que julga um recurso interposto, um recurso administrativo interposto contra uma decisão que declara ou denega a caducidade, né? Quando você entra com pedido de caducidade de um registro de marca no NPI, que nada mais é do que a fundamentação é no desuso da marca por 5 anos consecutivos, ou quando você não inicia o uso da marca, né? Após os 5 anos, entre os 5 anos da concessão, ou quando você usa a marca de forma totalmente diferente daquela concedida e que consta do certificado de registro. Então, cabe ação contra essa decisão do NPI que declara ou denega a caducidade. Também cabe essa ação, né, perante o Poder Judiciário, contra a decisão do NPI que anota a cessão e transferência de titularidade de um registro. Nós tivemos um caso aqui no escritório, muito interessante, mas ainda não está fim, por isso que eu não posso comentar sobre as partes, mas houve uma discussão sobre a titularidade. A ação inteira era com base na questão da titularidade, que são empresas do ramo de televisão, né? Não, televisão não, é radiodifusão, desculpa, radiodifusão, e discutia-se sobre a titularidade desse registro. Ainda não se encerrou esse caso. E outras decisões, né? Aqui são exemplos, tá? A fundamentação, bom, eu falei qual é o prazo? O prazo é de 5 anos, prazo para interposição é de 5 anos contados da publicação da decisão, né, que se visa anular. Então, por exemplo, se um pedido de registro foi indeferido e você fez um recurso e foi mantido o indeferimento, o prazo de 5 anos conta-se da publicação da manutenção do indeferimento. Agora, se você entrou com uma ação contra o ato que indeferiu, de pronto, né, logo no início, o seu pedido de registro é da publicação do indeferimento, tá? Então, é sempre da publicação da decisão que se visa anular. E a fundamentação não está na LPI, então o prazo de 5 anos não está previsto na LPI para essa ação, está previsto, na verdade, em uma lei que onde foi que eu pus aqui? Não pus? Ah, pois. São 2 decretos que estão aqui, né? E quem é o autor? Obviamente, a pessoa com legítimo interesse ou o próprio NPI. O NPI pode anular os seus próprios atos, né? O réu vai ser o titular do registro apontado como anterioridade impeditiva, se houver, né? Porque nem sempre um pedido de registro é indeferido com base em um registro anterior, né? Às vezes é indeferido com base no inciso 6º, que aquele termo é um termo genérico e que no seu conjunto ele não tem a distintividade necessária, e assim por diante. Um registro que, na verdade, não... ele deveria ser registrado como DI, né? Tem todas as previsões ali. E o INPI, né? O INPI, ele é a autarquia que proferiu a decisão, ele vai ser parte. E a competência também é na Justiça Federal, porque o INPI é parte. O prazo para defesa, diferentemente da ação de nulidade, aqui é de 15 dias, tal como na ação de adjudicação. O único prazo que é diferente é na ação de nulidade, que são 60 dias. Aqui, o prazo para defesa, pelo titular da marca apontada como interioridade impeditiva, se for o caso, é de 15 dias úteis. E, obviamente, do NPI, tal, é o regramento do processo civil, que é o prazo em dobro, 15 dias em dobro, 30 dias úteis. Acaba sendo mais, né? Aqui, tal como na ação de nulidade, a Justiça Federal tem aqui uma portaria única, né, que só prevalece na Justiça Federal, que estabelece o prazo de 30 dias úteis para o titular do registro apontado como anterioridade impeditiva fazer sua defesa. É um prazo bem maior. E 15 dias em dobro, né, contados em 15 dias para o INPI. Então, como eu já havia dito antes, diferentemente do PAN, que você pode interpor o PAN e a ação de nulidade para anular o registro de marca, nessas ações de anulação de outras decisões do NPI,
é aconselhável, né, deve-se, na verdade, aguardar o trâmite administrativo, se você recorreu da decisão que indeferiu o seu pedido de registro, para então, posteriormente, ajuizar a ação. E aí, só que você vai ajuizar a ação não da decisão que indeferiu, mas na decisão que manteve o indeferimento. Ou daqui, se o INPI conceder, ao invés de manter o indeferimento, cabe ação de nulidade, né? E da mesma forma, né, que quando você anula um registro, aqui também você tem anulação, né? Os efeitos são ex tunc, ou seja, retroagem desde a data do depósito, e o efeito erga omnes. Eu trouxe aqui um único exemplo, para não se estender muito. Aqui, essa ação, salvo engano, ela não está encerrada, mas não é do nosso escritório, por isso que eu até trouxe. É interessante. Essa empresa, a empresa titular da marca P Perdigão, na classe 25 para roupas, depositou o pedido de registro no INPI e ele foi indeferido, com base na anterioridade impeditiva, que é a marca da Perdigão, na classe 29.10, ou seja, para uma classe totalmente diferente, né? Para carnes, ovos, nós conhecemos a finalidade da marca Perdigão, os produtos dessa empresa. Então, você pensa, bom, aqui o princípio da especialidade deveria prevalecer, não? Ou seja, marcas muito parecidas, né? Pelo menos a parte nominativa é idêntica, o logo é diferente, mas, enfim, poderia-se dizer aqui que são marcas semelhantes, que poderiam conviver em classes diferentes, né? Roupa e carne. Mas, tanto o INPI quanto o Poder Judiciário, aí o que essa empresa titular do pedido de registro, que foi indeferido, P. Perdigão, fez? Ele entrou com uma ação anulatória do ato que indeferiu, ou que manteve o indeferimento, aqui eu sinceramente eu não sei, não acompanhei o caso de perto, mas ele entrou com ação anulatória contra o ato do INPI, que indeferiu seu registro, e o juiz, né, o juiz e o tribunal entenderam que, na verdade, aqui deveria ser afastado o princípio da especialidade, porque naquele caso concreto eles entendem que a marca Perdigão, notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, extrapola o princípio da especialidade. Então, aqui é um caso em que prevaleceu o quê? A marca notoriamente conhecida no seu ramo de negócio, né? Naquela área específica, ela prevaleceu sobre o princípio da especialidade. Esse caso ainda não foi julgado por inteiro. Estou curiosa para saber o que vai acontecer. Trouxe porque é bem curioso, né? Normalmente não, na verdade, né? Porque o princípio da especialidade, a exceção é o alto renome, né? Que tem, então, proteção ampla para tudo, né? Mas aqui uma marca notoriamente conhecida, como ela só é protegida, ela tem a proteção para aquela classe em que ela foi, não é classe, mas para o produto, serviço idêntico, afim, a qual ela foi concedida, não deveria prevalecer, mas no caso concreto prevaleceu. Depois vocês vão ver um outro caso diferente mais para baixo, que foi o oposto. O oposto. Alguma pergunta sobre as ações, essas 3 ações contra os atos do INPI? Se não tiver, eu vou seguir com as ações cíveis. Oi, Ana, eu tenho. Tudo bem? É Deise. Oi, Deise, tudo bem? Tudo bem. Nas ações anulatórias de contrato administrativo do INPI, no caso de declaração de caducidade, a gente também coloca como réu o titular, o terceiro interessado que pediu a caducidade? Tem essa necessidade? Olha, Deise, eu entendo que sim. Quando a gente os casos em que a gente, aqui no escritório, não incluiu o titular daquela marca, né, interessada, o juiz determinou a inclusão. Ah, entendi. Do polo passivo. Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Bom, então vamos seguir. Essas são as ações clássicas, né? Vocês podem perguntar, não cabe mais nenhuma? Tem mandado de segurança. Às vezes é necessário um mandado de segurança, né? Contra um ato do INPI, existem algumas, mas eu não trouxe porque não é uma ação clássica, né? Aqui eu trouxe também alguns exemplos de ações cíveis cabíveis contra terceiros no tocante a marcas, tá? Basicamente, nós temos as ações de abstenção de uso de marca, né? Uma obrigação de fazer ou não fazer, cumulada ou não com ação de indenização na justiça estadual.
E em substituição, né, em razão da alteração do Código de Processo Civil, as ações de busca e apreensão, nós temos as tutelas provisórias de urgência, né, que visa a mesma coisa, buscar e apreender, e também você pode acumular com pedido de abstenção de uso provisório. Né, aqui eu não trouxe, mas nós temos outras ações aqui prévias para fazer perícia, né, que é a produção antecipada de prova, mas aí a gente precisaria de muito mais tempo para conversar, né? Então, eu trouxe essas três ações, ok? Bom, a A e a B, que é a ação de abstenção de uso e pedido de indenização, podem caminhar juntas, né? Na verdade, ela pode ser uma única ação. Você pede abstenção e pede indenização pelo uso indevido. Então, qual é a finalidade, né? Quando um terceiro está violando a sua marca, que aqui no caso nós estamos discutindo sobre marca, poderia ser qualquer outro direito, né? Você visa o que? A cessação desse uso indevido, né? Ou eventualmente da prática da concorrência desleal, porque você pode acumular, né? Violação de marca, que é o crime contra registro de marca, aqui no caso, né? Previsto em lei. E a concorrência desleal, acumulado ou não com pedido de indenização por danos materiais e moral. Hoje, o entendimento do STJ é de que tanto o dano moral quanto o dano material é in re ipsa, ou seja, você não precisa provar o dano material e nem o dano moral, né? Mas, obviamente, você tem que mostrar que houve aí uma infração à marca, à honra da marca, enfim. Normalmente, eles conseguem, porque agora é em re ipsa. E o material, depois, obviamente, o valor vai ser liquidado em ação de liquidação, né? Depois de transitado em julgado. A competência é da Justiça Estadual cível, né? E, via de regra, o foro é no domicílio do autor, do réu, desculpa, no domicílio do réu, mas também poderá ser do autor, no domicílio do autor ou do local do fato, para ação em que tem como pedido a reparação de dano sofrido em razão do delito, e o delito é a violação da marca, o crime contra o registro de marca, certo? O prazo, né, para contestar também segue a regra do CPC, 15 dias úteis, né, o réu tem 15 dias para contestar. O prazo para interposição é um tema bem interessante, que poderia ser matéria, né, um tema exclusivo de uma reunião, aqui na Comissão de PEI da OAB do Guarujá. É bem interessante. O que acontece? Os prazos já foram diversos, né, ao longo do tempo. Hoje, prevalece o prazo de abstenção de uso, né, o prazo prescricional de 10 anos, contados do ato ilícito. Tem quem defende que inicia-se de um outro momento, né? Mas é 10 anos, né? O prazo é de 10 anos. Hoje, o entendimento do STJ é no sentido de que existe uma violação continuada. Ontem até foi dito na abertura, na palestra de abertura, feita pelo juiz, né? O Felipe Bedende, eu assisti. Ele deu a opinião dele, mas disse o que ele tem feito, né? Na vara empresarial aqui de São Paulo. Então voltando sobre esse assunto, 10 anos, né? Focando, 10 anos é o prazo para abstenção de uso. Porém, esse prazo ele se renova. Ele se renova a cada ato. Então, é por isso que se diz violação continuada. E aí vai de encontro, né, com a segurança jurídica e estabilidade das relações sociais. É uma questão ainda muito polêmica e que vai ainda dar pano para as mangas, né? Essa questão, porque vai de encontro com a segurança jurídica. Então, imagina aquela pessoa que fala, tá bom, eu vou esperar uns 15, 20 anos e vou entrar com a ação depois para tentar obter uma indenização, né? Porque em relação à indenização, o prazo é de 5 anos. Porém, né, existem dois entendimentos, que a indenização, né, o direito à indenização, ela flui, ela segue os efeitos, né, da violação continuada, portanto, ela também se renovaria, mas há entendimento de que ela não se renovaria. Então, é bem coerente também, né, porque se o direito de ação para você, abstenção de uso, esse prazo para que alguém pare de usar sua marca,
ele se renova a cada momento em que o infrator, o réu, usa a marca, né? Deveria, então, renovar o prazo para indenização. Mas o entendimento majoritário é de que não renovaria. Então, a parte o réu vai continuar usando, porque ele não vai ter que pagar a indenização por um bom período, né? Então, ainda é uma questão muito polêmica. Segundo o meritíssimo juiz, né, o Felipe Bedende, daqui de uma das câmaras, de uma das várias empresariais do TJ de São Paulo, ele disse que ele segue o entendimento do STJ, o majoritário hoje, que é 10 anos para abstenção, mas esse prazo se renova a cada ato de violação. E o prazo para indenização é de 5 anos, mas ele não se renova. Ele segue, mas ele diz que, na opinião dele, ele é contra. Pelo menos foi isso que eu entendi ontem, né? Porque vai, inclusive, de encontro com a segurança jurídica e instabilidade das relações. Esse é um tema super em voga e ainda muito polêmico, sem nenhuma definição ainda. Depende do lado que você está. Você defende que se renova ou que não renova, né? Obviamente, nessas ações de abstenção de uso, é possível pedir tutela de urgência, porque em toda ação é possível, desde que você comprove, né, o preenchimento dos requisitos processuais para tanto, né? E você pode pedir a sustação provisória imediata das práticas dos atos ilícitos, ou seja, para que a ré se abstenha de fazer uso da marca até o julgamento final, né? E aqui tem os artigos, né? Eu trouxe alguns exemplos. Esse exemplo aqui é um caso antigo, em que, na época, a Tintas Coral, né, hoje AkzoNobel, moveu contra essa empresa que registrou a marca Coraturbo. Aqui era só violação de marca, não tinha violação de trade dress. A Tintas Coral tinha a marca Coral e Coralatex Turbo. Coral e Coralatex Turbo. E o réu, né, essa empresa, que foi ré, né, na ação, ela usava a marca Coraturbo, que é uma reprodução com acréscimo de coral e uma reprodução parcial de Coralatex Turbo. A ação foi julgada procedente, né, aqui é uma ação clássica de violação pelo inciso 19, né, reprodução ou imitação com ou sem acréscimo de marca alheia, para designar aqui o mesmo serviço, suscetível de causar confusão. A parte, no final, fez acordo, as partes fizeram acordo, a empresa ré se comprometeu a fazer as alterações nas embalagens, nas latas, e até mostrou qual a marca que ele tinha adotado na sequência, e houve aqui um acordo na adoção da nova marca, que não infringia, e teve aqui, acho que, um valor de indenização que acabou sendo pago por ocasião do acordo. Aqui, um caso interessante, em que uma empresa brasileira do ramo de confecção depositou a marca Arsenal, que na verdade tinha sido até adquirido de um terceiro, direitos autorais, sobre essa águia aqui. Aí ele depositou como marca no NPI Arsenal para roupa, classe 35. E aí, o famoso time, renomado, famoso e centenário time de futebol, The Arsenal Football Club, foi registrar a marca perante o NPI para a classe 25, porque são uniformes, né, de futebol, na classe 25, e teve o seu pedido de registro indeferido, com base nessa anterioridade impeditiva desse brasileiro, marca Arsenal para a classe 25. Obviamente, foram feitas várias medidas administrativas, né? Recurso contra o indeferimento, e só não entramos com ação para obter o registro Arsenal, porque a empresa Arsenal brasileira entrou com uma ação contra o Arsenal Football Club, uma ação de abstenção, que nós estamos falando sobre ação de abstenção de uso de marca, contra o Arsenal para que ele parasse de usar a marca no Brasil, com base no artigo inciso 19 do 124, reprodução de marca. Essa foi a fundamentação da ação dessa empresa brasileira titular da marca Arsenal com essa águia.
A ação foi julgada improcedente em todas as instâncias, primeira, segunda e perante o STJ. Por quê? Porque aqui o Poder Judiciário entendeu que a marca Arsenal é uma marca notoriamente conhecida, centenária, né? E com fundamento no 125, eu errei aqui, não é 125, é 126, eu peço desculpa, 125 é marca de alto renome, é 126, que é marca notoriamente conhecida, e o sexto quinquis, né? Por que foi considerado o sexto quinquis aqui? Porque se analisa toda uma situação. Quando que o consumidor, o público-alvo, né, vai pensar que o time de futebol centenário, The Arsenal Football Club, em inglês, né, quem adquire esse produto vai achar que, né, vai pensar que está adquirindo a marca de outrem, ainda que do mesmo ramo de atividade. Então, aqui não tinha risco de confusão nenhuma. Marcas idênticas para o mesmo segmento, para assinalar os mesmos produtos, só que com o diferencial de que né, é exclusivo para roupa de futebol, né? Não é roupa, é uniforme, né? É o uniforme do time, né? E, obviamente, outros artefatos, né? Mas todos relacionados ao time de futebol. Então, não haveria nenhum risco de confusão. E aqui é uma exceção, né? Marca idêntica para a mesma classe, mesmo produto, mas com essas especificidades. Então, a ação foi julgada improcedente e depois juntamos essas decisões perante o NPI e o NPI concedeu as marcas para o The Arsenal. Né? Aquelas em que havia ainda o prazo ou que, na verdade, o processo administrativo estava pendente de julgamento pelo NPI, depois o NPI reverteu a própria decisão por meio, obviamente, da interposição dos recursos administrativos. Muito interessante esse caso aqui. Um outro exemplo que eu trouxe de ação anulatória contra atos do NPI é um caso da Yahoo, não sei se vocês conhecem, também é um caso bem interessante. A Yahoo, né, que todo mundo conhece, do ramo de internet, entrou com uma ação contra a Arcor. A Arcor, né, como todos devem saber, é do ramo de alimentos, ela tem uma goma de mascar com a marca Yahoo. Não sei exatamente se é assim, mas eu acho que é. Não sei se tem esse ponto de exclamação. Mas é Yahoo. E aí a ação aqui, diferentemente daquela que eu mostrei para vocês, né? Vou voltar lá rapidinho aqui. Aqui, né? Houve um aproveitamento parasitário, o princípio da especificidade, marcas parecidas, mas classes totalmente diferentes. Aqui não foi permitido o registro, não foi permitida a convivência. Contrariamente, né, de forma contrária, aqui foi permitido. Né? Aqui foi permitido. A ação da Yahoo foi contra a Arcor, foi julgada improcedente. Foi reconhecido pelo tribunal que a Yahoo, né, internet, tem a marca notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, mas não pode extrapolar para outras atividades. E prevaleceu, então, aqui o princípio da especialidade, que é a regra, né? Mas foi diferente no outro caso. A ré foi autorizada aqui, né, nessa ação de improcedência, a vender o seu produto na Argentina, né? Esse produto é fabricado no Brasil, mas poderia ser comercializado na Argentina. Vocês sabem que fabricar produto com marcas de terceiro e exportar é crime, né? Se realmente existir um crime contra a marca. Então, faz parte, né? Fabricar produto no território nacional e exportar com marca de terceiro pode ser crime contra registro de marca, pode tipificar. Nesse caso, eles entenderam que não, né? Aqui, só um detalhe para vocês saberem, o Tribunal de Justiça disse que a Arcor não poderia comercializar no Brasil, mas poderia continuar fabricando e exportando para a Argentina, né, e comercializar lá. A Arcor não recorreu dessa parte da decisão, então permaneceu dessa forma. Vocês têm alguma pergunta em relação a essas ações de abstenção de uso? Doutor, eu tenho uma pergunta sobre o exemplo 2. Ok. Eu estava pesquisando no próprio site do INPE e eu acabei caindo em uma oposição feita sobre a marca, se eu não me engano, é em francês, Penguin, que fabrica
linhas, tem até confecção de roupas, e ela entrou com uma oposição recentemente, no ano passado, contra uma marca que fez o pedido de registro sobre confecção de slings para bebês, que chama Bebê Pinguim. E pesquisando sobre isso, eu percebi que essa marca Penguin entrou com oposição para diversas marcas que tentaram registrar, independentemente da língua em que estava escrito o nome pinguim, tentando proibir, na mesma classe, que fizessem o registro em qualquer língua sobre a marca Pinguim no Brasil. Mesmo ela tendo o nome em francês e não em português, de pinguim, ela conseguiu manter somente o registro dela e indeferir o pedido de todas as outras marcas que fizeram o registro. E essa marca também, dessa Bebê Pinguim, eles entraram contra, falando que confundiria por estar na mesma classe, só que os produtos que seriam fornecidos são completamente distintos. E, enfim, fica uma questão de que, como já ganhou diversos outros pedidos de registro, ela ganhou sobre todos eles, que essa também ganharia, mas não seria algo até injusto, no sentido de que o dono da marca Bebê Pinguim não teria nenhuma intenção de usar a marca conhecida Penguin para vender o produto dela. Sim. Você está compartilhando só isso ou você tem alguma pergunta? Não, seria uma pergunta nessa questão de como essa possibilidade de você, da marca, conseguir indeferir todos os pedidos, mesmo que esteja em outra língua, somente o nome Pinguim. Porque já em outras classes ela não conseguiu, mas na mesma classe ela conseguiu todos, independentemente da língua em que estava registrado. Em relação a estar em português, inglês ou francês, quando ela é a tradução, né, da marca, não importa a infração. Isso está, inclusive, no manual de marcas, eles citam essa questão, né? Então, um sinal depositado em outra língua, que no vernáculo, né, reproduz a marca de outrem já registrada, há aqui, na verdade, uma proibição, né, ao registro dessa segunda empresa, que deposita numa outra língua, né? Agora, em relação ao caso específico, para te responder, eu teria que ver, na verdade, para te dizer por que todas foram registradas e uma não, é isso, né? Ou todas foram anuladas e uma mantida. Pode ter tido um equívoco do NPI, que todo mundo, errar é humano, né? Então, pode ter tido um equívoco, né? Mas precisa se analisar. Se você depois quiser me mandar um e-mail e me citar os registros, eu posso discutir com você detalhadamente, ok? Tá bom, obrigada. Eu vou enviar sim. Tá bom. Obrigada pela pergunta. Bom, e finalizando, né? Obrigada aí por estarem aí me ouvindo há quase 2 horas, mas já encerrando, sobre a tutela provisória de urgência, eu trouxe um exemplo apenas, né? De tutela cautelar em caráter antecedente, tá? Que é aquela ação interposta com base no 305, 306, né? E depois você faz um pedido principal no prazo, se não me engano, de 30 dias, a gente vai ver, que substitui as ações de medidas cautelares de busca e apreensão, né? A gente pode dizer dessa forma. Essa tutela cautelar em caráter antecedente não é aquela que se consolida, né? Eu sempre esqueço a palavra, mas se você não recorrer, ela se torna válida, efetiva e não recorrível. Esqueci como se fala, mas enfim. Eu estou dando exemplo apenas da tutela cautelar em... Oi? Estabiliza a lide. Isso, muito bem, muito obrigada. Que estabiliza. Essa daqui não é aquela que estabiliza, né, a decisão. Bom, qual é a finalidade da tutela provisória? Todos nós, militantes na área de processo civil, enfim, na área do direito, sabemos, né, que a finalidade de um procedimento provisório, né, dentre outras medidas, visar a busca e apreensão de produtos, materiais, moldes, materiais publicitários, enfim, que contenham a marca
né, que reproduz ou emite a marca de terceiro, do autor, por exemplo, né? Suspender a prática desses atos ilícitos, que é a abstenção de uso, de forma imediata e provisória, né? Você pode fazer esse pedido no corpo da ação de rito comum, né, na ação de abstenção. Mas se você tem uma urgência, você pode entrar com um pedido de tutela de urgência, né? Numa simples petição, como era nos casos de medida cautelar, que era preliminar, né? Vamos dizer assim, uma medida preliminar. E depois, obviamente, você faz, nesse caso, né, com base no 300, essa ação com base no 305, 306, depois você tem que protocolar em 30 dias, né, o pedido principal, né, 30 dias da efetivação dessa tutela cautelar. E os prazos aqui, né, estão todos estabelecidos no código, o prazo de 15 dias para contestar, né, minto, que 5 dias para contestar, porque é uma medida, é uma tutela de urgência, que é um pedido de tutela de urgência, e do pedido principal é que tem-se 15 dias para contestar, né? Eu trouxe um exemplo, porque fica mais fácil para visualizar, inclusive, é um caso prático aqui do escritório, nossa cliente Conair e Babyliss, nós acompanhamos numa feira de cosméticos e produtos de beleza eventuais, né? Nós fomos até lá e acompanhamos o cliente para ver se haveria alguém imitando ou violando seus direitos, seja de marca, de desenho industrial, de patente ou meramente concorrência desleal, né? Nós interpusemos várias ações, né, de pedidos de tutela de urgência, que é essa petição simples, para tentar buscar e apreender os produtos na feira, né? Em todas elas nós conseguimos eliminar, né, concedida muito rapidamente. Nesse caso aqui eram 2 produtos, né, que eu tenho outro aqui na outra página. Era esse alisador de cabelo, aqui tinha violação de marca, Babyliss, e violação de desenho industrial. Vocês veem que o produto é idêntico, né? Não precisaria nem de perícia aqui mas hoje disse que é necessário, mas enfim, não precisaria de perícia, porque é ícato óculos aqui, né? É uma notória semelhança, notória reprodução, né? Contrafação. Vocês veem que a embalagem também aqui, ó, tem violação de trade dress, né? Da embalagem, porque não se tem a proteção da embalagem, mas por desenho industrial, então você pode se socorrer das regras que vedam a concorrência desleal. Então, o réu tinha um produto, né, que se passava pelo do cliente, obviamente. Vocês podem ver que é lá, o Babyliss Pro Nano Titanium Optima 3000, e o outro é a mesma coisa, Babyliss Pro Nano Titanium Optima 3000. O réu também comercializava esse outro produto, e com embalagem muito parecida. Na verdade, ele fazia, a embalagem do réu era idêntica à embalagem anterior do cliente, mas também muito parecida com a atual. Aqui também tinha violação de marca, e violação de trade dress, tanto do produto quanto da embalagem, porque o produto não tinha DI, e aliás aqui esse DI ele foi extinto, mas no conjunto, né, foi fundamentada a ação em relação a esse produto, a embalagem, a marca, com fundamento nas regras que vedam a concorrência desleal. A ação foi julgada procedente, né, a tutela antecipada foi concedida, depois entramos com o pedido principal em 30 dias, foi julgada procedente, e a ré foi condenada a se abster de utilizar as marcas, violar o desenho industrial e a praticar concorrência desleal, né? Aqui também houve condenação, não, aqui eu não sei se houve pedido de indenização. Mas é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta sobre essas ações das tutelas de urgência, que foi a última que eu expus aqui, ou qualquer outra pergunta? Fico à disposição. Agradeço novamente pelo convite, né? E foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Essa matéria, né, a matéria de ações é muito densa, né? Tem muita coisa para se falar. Espero que vocês tenham aproveitado. E fico à disposição. Quiserem me mandar e-mail também, meu e-mail é anapaula@dnlegal.com.br. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutora Renata, boa tarde. Doutora Renata? Oi, boa tarde. Está me ouvindo?
Alô? Todo mundo está te ouvindo, Ioná. Você quer perguntar para a Renata ou para a Ana Paula? Porque a gente precisa encerrar a reunião. Ana Paula, eu tenho uma pergunta para a doutora Ana Paula. Em primeiro lugar, quero parabenizá-la pela excelente palestra. E a dúvida que eu tenho é a seguinte, por exemplo, se a pessoa ela possui um registro e o elemento principal da marca dele foi concedido sem exclusividade de uso, para aquele elemento específico, e aí então uma outra pessoa, né, uma outra empresa, registra uma marca também muito parecida com a dele e com aquele mesmo elemento, só que aquele elemento ele foi concedido sem exclusividade de uso. Num caso desse, assim, vale a pena tentar anular o registro através do PAN ou não, tendo em vista que o NPI não concedeu a exclusividade de uso para aquele elemento específico? Então, obrigada pela pergunta. Eu trouxe até um exemplo de um caso parecido, aquele do La Risoteria, né? O La Risoteria foi concedido com ressalva, ou seja, sem exclusividade do elemento risoteria, e ainda assim, né, a titular, ela fez oposição, ela fez processo administrativo de nulidade e entrou com ação de nulidade para tentar reverter, porque ainda que não tivesse sido concedido com exclusividade, ou seja, foi concedido com a ressalva, ainda assim, ele tinha interesse em obstar e até obstar terceiros de fazerem uso daquele termo, né? Então, assim, depende do caso, pode valer a pena. É muito difícil quando você não tem exclusividade sobre um termo, né? Isso significa que você não vai ter exclusividade, tanto que o NPI concedeu para terceiros. Em tese, aquela pessoa não tem exclusividade, mas dependendo do caso, você pode tentar. Agora, as chances de êxito são difíceis, né? Se você tiver outros argumentos, o logo parecido, algum outro elemento, que eu pensei aqui agora, que de repente o logo seja parecido. Até você teria mais um fundamento até para falar, olha, tem concorrência desleal aqui, né? Então, depende. Se for um caso prático e depois você quiser discutir comigo, eu fico à sua disposição, tá bom? Tá bom, doutora, muito obrigada. Respondi sua pergunta? Sim, muito obrigada. Se você tem um registro sem exclusividade sobre um termo, você não tem exclusividade. Dificilmente você vai conseguir impedir terceiro, seja por meio de medidas administrativas ou judiciais. Mas dependendo do caso, se você tiver mais elementos, né, para fundamentar a sua ação, você pode tentar, né? Tá bom, muito obrigada. De nada. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Ou tem? Ninguém quer mais perguntar? Querem aproveitar esse momento? Ana, foi ótima, como sempre, suas apresentações, suas aulas. A Ana também é sempre cotada para dar aula nos cursos de PI, ela que já tem experiência na BAP, de várias edições aí de cursos na BAP, ela já foi professora. Te agradeço muito aí tua apresentação, contribui muito para os membros da comissão.